Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos mais uma quarta-feira para dar continuidade ao nosso estudo das cartas de Paulo. Muito gratificante. No meio da situação que estamos vivendo, podemos estar aqui na casa do Senhor. Aleluia. Junto com os irmãos, compartilhando da comunhão, da misericórdia de Deus. Louva a Deus pela vida de você que está no lar, mas não está no osso, ocupado, tirou esse momento como um momento de prioridade para você também poder compartilhar da palavra do Senhor. Gálatas, Gálatas, paramos no capítulo 2. Capítulo 2. A partir do versículo 11, quer dizer, paramos no verso 10. Gálatas, capítulo número 2. Paramos no verso 10. Vou estar lendo os versículos que antecedem para a gente sincronizar na reflexão. Vai até o 10, né? Foi até o 10, né, Evangelista? Isso. Vou ler o 9 e o 10 para a gente tomar a reflexão do assunto. Conhecendo a graça a mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. E aqui há muita gente fala. Nossa reflexão na introdução da carta aos Gálatas é considerada a carta da liberdade, onde mais uma vez Paulo vai se posicionar diante dos seus opositores, sendo também carta de sua primeira viagem missionária. Então, tudo que nós estudamos até agora em questão de Romanos, de Coríntios, é a posterior, ou seja, nós já estávamos adiantados. Agora nós estamos retornando ao início. Então tudo que a gente falou estava na frente da carta aos Gálatas. Então nós estamos aqui
antecedendo as reflexões das cartas que já estudamos até agora. Falamos no capítulo 1 e 2 sobre quem que se opõe a Paulo. Paulo foi a Jerusalém tratar das questões concernentes aos gentios, se apresentar com Barnabé para receber também dos eminentes apóstolos a bênção do seu ministério. Fizemos também a trágica reflexão de que os apóstolos não estavam nem um pouco preocupados em ganhar o mundo para Jesus. Chegamos à reflexão que os apóstolos só tinham interesse em ganhar os judeus para Jesus. Então, tanto que a última conclusão aqui foi que os eminentes colunas, Pedro, Tiago e João, ora, nós vamos cuidar dos judeus e do ministério da palavra. Você, Paulo, é ministro dos gentios. Desse capítulo em diante, vai precisar de muita reflexão, precisar de muito raciocínio. É por isso que vamos pegar esse pensamento para poder trabalhar a questão de Paulo. O tema aqui é Pedro e Paulo em Antioquia. Diz assim o versículo 11: mas quando Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Abre aí Atos 16:3. Atos, capítulo 16, versículo 3, para a gente entender essa parte. Quem achou já pode ler. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Verso 21. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Ok. Essa passagem de Atos vai nos dar a ideia de que, para a gente entender que Paulo não está se contradizendo. Paulo, o autor de dizer circuncisão não serve para nada, pede para Timóteo circuncidar. Então a gente tem que entender que não há aí nenhuma malícia, nenhuma contradição de Paulo. Ora, Timóteo era filho de uma judia, o pai era grego. Então não tinha nada de errado na questão de Timóteo circuncidar, sendo já ele de origem judaica, para poder pregar abertamente entre os da circuncisão. Mas aquele que era de pai e mãe não judeu, Paulo já falava abertamente que não tinham cabimento algum circuncidar a mando de nenhum judeu. Então, é como se Timóteo tivesse simplesmente cumprindo um ritual da sua cultura, que mais o beneficiaria na evangelização do que prejudicaria. E a outra questão que a gente leu no 21 é que os romanos usaram contra Paulo o argumento de: vocês estão nos querendo impor costumes que não é da nossa terra, sendo nós romanos. E por que eles criticaram os judeus nisso? Porque em Roma a religião judaica estava oficializada como podendo
como livre. Era livre ter ali, eles praticarem a religião deles. Essa liberdade para que eles cultuem o seu Deus sem se meter na vida de ninguém. Mas eles não viam diferença entre o judaísmo e o cristianismo, e eles entendiam que eles estavam dentro do mesmo barco. Mas aí Paulo, sendo judeu, começa a evangelizar, e nessa evangelização ele quer convencer as pessoas a se tornarem cristãos. Aí os romanos, como os judeus não faziam isso, não impunham ninguém, não se preocupavam em evangelizar Moisés para fazer prosélito. Então, por que os romanos discutem? Porque pensavam que os dois, cristianismo e judaísmo, era a mesma coisa. Se eles já estavam livres para cultuar, por que querer nos evangelizar? Por que querer nos convencer a passar para o outro lado? Então, Paulo, ao evangelizar, arrumou um problema para todo o judaísmo que estava em Roma, porque os romanos entendiam que eles estavam sendo coagidos a se converter. Então vamos entender por que Paulo enfrentou Pedro. Em Antioquia eu enfrentei abertamente porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então, enquanto os judeus e os amigos de Tiago não chegavam na igreja, eu vou falar de uma forma fácil que não tem como alguém não entender, né? Enquanto os amigos de Tiago, os da circuncisão, os judeus, não chegavam na igreja, Paulo estava assim, no maior papo, Paulo. Pedro estava assim, no maior papo com todo mundo, batendo papo, e aí, Jesus é bom demais, todo mundo conversando. Quando os amigos de Tiago, os judeus convertidos ao cristianismo, né? Porque essa alfinetada vem dos crentes, o ímpio não está nem interessado, não está no lado dele lá, né? Então os crentes convertidos do judaísmo, quando chegaram, olharam para a gente como eu e você, que é crente. E aí, eu quero dar um exemplo para a gente poder entender, se sentindo lá, né? Vamos agora pegar o pastor e são judeus, são judeus, mais ainda, são a coluna ali da João e ali da Tiago, Pedro, e aí nós somos, né? Somos aqueles que Paulo ganhou, né? Aqueles que Paulo ganhou, mas somos crentes, servo de Deus. E aí chegamos aqui, a pastora e o pastor não bate papo com a gente, nossa, que legal. Aí os amigos dele, judeus, quando começou a chegar, a pastora e o pastor começou, né, dar uma afastada. Paulo de olho na situação. Agora, abertamente falou, né? Com as minhas palavras, mas não tinha. Pegou no microfone, né? Abertamente. Aberto, não foi no cantinho, chamou Pedro no cantinho, não. Abertamente, eu quero imaginar lá. Ei, Pedro! Não, volta! Eu quero imaginar, né? Volta aí, Pedro. Por que você saiu de fininho? Porque os amigos de Tiago chegou. Foi nesse night. Então, Paulo, com efeito na manga, Tiago comia com gentil. Mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído com medo dos circuncisos. Pedrão com medo da opinião dos circuncidados. 13. Os outros judeus começaram também a fingir. Maria vai começou a fingir junto com ele, a tal ponto
levar pela hipocrisia. Né? Eu fico, imagina assim, saiu outro, sabe? E Barnabé, né? Barnabé, né? E assim, ó. Gente, que coisa. Né? Aí eu fico imaginando nós, coitados gentios, acabou a conversa, acabou o papo, só socorro a gente. O assunto chegou, né? Gente, que absurdo. Os outros judeus começaram a Barnabé a hipocrisia. 14. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vive à maneira dos gentios e não dos judeus, por que? Na nossa língua seria cargas dadas, né? Mas aqui é porque forçam os gentios a viver como judeu. Não. Irmão, pior que o negócio aqui não é tão. Ficou mais sério do que a gente imagina. Por quê? Porque na verdade é que Paulo desmascarou Pedro. É mais do que censura. Por quê? Porque se ele estava com medo de ficar perto dos gentios, talvez por causa, também poderia ser várias causas. Os gentios eram considerados pagãos, eram considerados um monte de coisa, mas agora eram crentes. A questão é que foi mais grave, por quê? Porque Paulo acusou Pedro: mas você fica aí de panelinha com os judeus, mas nem vive como um judeu, tá vendo? Porque se ele vivesse como um judeu, aí talvez, né, meio que a cara não caísse tanto. Não, eu estou do lado de quem eu ando no mesmo costume do que ele. Vocês são crentes, mas o costume de vocês são diferentes. Eu só vim aqui bater um papo com meus irmãos, porque nós temos o mesmo costume. Não, Paulo, você nem vive como judeu e está aí pagando de judeu. Não. O negócio foi forte. Porque aí os judeus olham: quer dizer que você não vive como a gente, não? Então, está entendendo? O negócio tem uma pegada mais forte. Então, cadê aqui? 15. Não, é só. Se tu, sendo judeu, vive como os pagãos, não, vive como os gentios convertidos, ou seja, você sendo judeu, vive como os gentios, quer dizer, você sendo judeu, não obedece uma vírgula da lei de Moisés. Essa é a realidade. Você, como judeu, vive como se não fosse judeu. Não guarda o sábado, não guarda isso, não guarda aquilo, não guarda. Você está vivendo a liberdade do Evangelho. Vive leve e solto. E ainda a hipocrisia: você quer forçar eles a viver um costume que você nem vive mais. Nossa, que negócio pesado. A cara de Pedro foi aonde? Uau. 15. Nós somos judeus. A ironia de Paulo não é fácil de pegar, então ela começa um pouquinho aqui. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé. Vocês têm que entender o seguinte: o judeu, nesse pensamento de Paulo aqui, é o seguinte: a lei tem poder para nos justificar. Jesus é só um aperitivo, Jesus seria algo secundário. A lei tem o poder de nos justificar, porque eu faço um sacrifício pelo pecado, passei a régua, e se eu errar de novo, eu faço outro sacrifício pelo pecado. Então a lei já tem os atributos para me justificar. Então Jesus serviu para quê? Na mente desses aqui, a cereja do bolo de Moisés, a cereja do bolo, o aperitivo no final.
final da história, serviu para acrescentar o que já existia. Essa é a ideia dele. Quando Paulo fala que vocês não serão justificados pela lei, ele não está jogando conversa fora. Ele está dizendo que tem gente pensando que vai ser justificado pela lei, senão não fazia nenhum sentido falar de uma coisa que ele não está combatendo. Ficou claro isso? Então vamos lá. Se perde não. Tá, por isso que, vamos entender agora. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, então eles já tomaram uma na consciência. Mas, pela fé em Jesus, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, se nós cremos em Cristo para ser justificado por Cristo, por que pensamos que poderíamos ser justificados pela lei? Porque se fosse por causa dela, não precisaríamos estar sendo justificados por Cristo. Ele serviria para outra coisa, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então já deu uma para eles baixar a bola teológica deles. Gálatas é isso, a justificação pela fé. 17. E se procurando ser justificado em Cristo, nós também nos revelamos pecadores. Ou seja, entenda uma coisa: eles não acham que Cristo é a justificação do pecado. Eles acham que a lei tem poder para justificar, e é por isso que eles não precisam de Cristo para a justificação do pecado. Eles precisam de Cristo como algo que veio completar a lei de Moisés, ou completar como algo que eles já tinham. Então, tendo o pensamento deles, de judeu, que Cristo não serve para justificar, e Paulo fala, é para isso que ele veio. Então vamos retomar aqui. E se procuramos ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores. Ou seja, você não aceitou Jesus? Você, judeu, não se converteu? Você se converteu para quem então? Não, você se converteu pela pregação que só Jesus salva, e que os nossos pecados foram levados por Ele. Então Ele pagou o nosso pecado. Então, se você não acredita que a nossa justificação vem por Jesus, você se converteu por causa de quê? Não é isso que Paulo está falando. Se procuramos ser justificados em Cristo, não também nos revelamos pecadores? Ou seja, não temos a mesma necessidade que os gentios de ser justificado também? Não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, está falando da lei. Se eu volto a valorizar a lei, se eu volto a justificar o que eu destruí, então sim eu me torno transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 1,16. Rapidinho, Romanos 1,16, achou o Deus? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de toda aquele que crê em Deus, cujo ele não é. Ok. Pela fé, Cristo torna-se, de certo modo, o sujeito de todas as ações vitais do cristão. Entendeu? Paulo está dizendo, esse
Paulo não existe mais. Esse Pedro não existe mais. Não sou nem eu que vivo. Não estou doido, não. É Cristo que vive através da minha vida. Nossa, é como Paulo, ele coloca essa identidade cristã muito forte. Como se não fosse nós que andássemos pela rua, mas pequenos cristos que andam para lá e para cá. Pensando diferente? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, essa existência pela qual eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em... É o que Paulo está dizendo o tempo todo. Se Cristo não serve para justificar os nossos pecados, onde eu fui amarrar o meu jeito? O que eu estou fazendo aqui? É pela justificação do meu pecado. Porque se eu tivesse outro método, ou se existisse uma lei metodológica, eu não precisaria de Cristo para nada. Ele veio para isso, para operar em nós o que nós e a lei não teve poder para fazer, não tem poder para fazer. É por isso que ele diz: eu naquele dia eu fui crucificado com ele. Já nem é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. Amém? Até aí tudo bem? Não é fácil, é Paulo. Capítulo 3. Qual o título que está aí no capítulo 3? Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Aqui está a argumentação doutrinal e a experiência cristã. Aqui está a lei impotente para salvar, mas conduz a Cristo é a fé. Isso, é isso que a gente vai ver agora. 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E na Almeida, talvez vocês, revista e corrigida, ó Gálatas insensato, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? É isso? Ó, aí é feitiço. Eu vi uma versão que depois o fascinou ou enfeitiçou, tem para não obedecer à verdade, viu? Está aqui, para não obedecer a verdade. Né? A vós, ante cujos olhos foram delineados aos traços de Jesus Cristo, crucificado. Mas eu acho que não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela pregação da fé? Vocês têm que entender que a igreja, os Gálatas, eu vou dar um close, e aí depois eu tiro um print, né? É, porque está com a gente tem que entender que vocês estão assistindo ao vivo é mais legal, né? É mesmo. Os bastidores, né? Os Gálatas, eles vieram na pregação de Paulo, se converteram, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, e de repente, foi uns pregadores judeus, passou por lá, e não é só isso, sem Moisés, nada feito. Quem vos ensinou que é só isso? Quem facilitou a salvação? Não, é que tem um apóstolo aqui poderoso, quem? Pedro, Tiago, João, Barnabé, Bartolomeu? Não, Paulo. Quem
Então, quando eles conseguiram meio dar uma quebrada na autoridade de Paulo, eles, vou te falar, eu tenho uma carta de recomendação aqui de Pedrão. Tem uma carta de recomendação aqui dos 3 pesados, cara. E não é só isso não. Aí entrou no coração, entrou na mente. Então, quando Paulo voltou na igreja, Paulo, insensato, como tão rápido vocês saiu da graça e entrou na carne? A igreja mudou da noite para o dia, da água para o vinho, os costumes que Paulo os libertou, eles estavam se escravizando. Então, vamos lá, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou, quem vos fascinou, ante cujos olhos postes delineados nos traços de Jesus Cristo crucificado. Só isso que eu quero saber. Foi pelas obras da lei que vocês foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, ou foi pela pregação da palavra? Vocês mataram um animal, queimou, sacrificou, o Espírito veio, ou quando eu preguei vocês foram batizados? Não? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, acabou na carne. Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Ou sofrestes tanto em vão? Se é que foi em vão, aquele que vos concede o Espírito opera milagres entre vós, os fez pelas obras da lei ou pela adesão da fé? Vocês entenderam? Eu vou tentar pensar como eles, né? Não, mas ele falou que Moisés, uma certa vez, levantou a mão, separou-os. Quando reparte a unção, separou entre 70 e 72. Separou, e aí da unção que estava, o Espírito que estava sobre ele, pegou em todo mundo e profetizou. Mas voltou a profetizar? Não, nunca mais. Pois é, tem nada a ver. Aquele negócio lá, o Espírito vinha, usava e ia embora, não podia ficar. Nós recebemos o Espírito que habita em nós e está conosco todos os dias. E quem deu não foi Moisés, não foi a lei, não foi a carne, foi pela pregação da fé. Vamos lá. Foi assim que Abraão, vai entrar um negócio de Abraão aqui, Foi assim que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta como justiça. Saber, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Irmão, olha na cabeça aqui uma coisa histórica: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. É só seguir essa linhazinha e aí não ajuda a gente a se perder. Os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Depois vem a história de José, Egito e Moisés. Só para a gente ter uma linha de tempo. Foi em Abraão que Deus falou a promessa: todas as famílias, todas as nações serão benditas. Em ti serão benditas todos os povos da terra. A promessa é Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. A lei veio depois. Paulo vai tratar disso. A lei veio depois da promessa. Então, se Abraão foi justificado pela fé, Abraão, que recebeu a promessa, é o pai da fé. Então, sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Paulo está dizendo uma coisa forte aqui, porque todos os judeus se consideram filhos de Abraão. Paulo, cara, vocês têm que entrar na minha escola, na escola, né? Paulo está dizendo, filho de Abraão não é judeu. Filho de Abraão é judeu ou qualquer outro que é justificado
justificado pela fé. Não, o negócio aqui é sério mesmo. Que Paulo vai falar, filho de Abraão, não é quem nasceu de Sara. Abraão, Sara, H, é tanta mulher, né? Sara e H, Sara, né? Ele está dizendo, ó, a promessa, o filho aqui, olha as estrelas do céu, só teve um. Que estrela do céu? Que estrela? É porque é uma promessa, isso aqui é profético. Olha para as estrelas do céu, serão seus filhos. Se eu estou na carne, será que Sara vai dar conta e eu vou ter vida para ter tanto filho? Se o Nicodemos da vida, entrarei eu no ventre de minha mãe. Quando Deus fala, olha, pode contar? Não, esses são seus filhos. Aleluia. Não é aqui, né? Esses são seus filhos. Porque senão, eles entenderam na carne. Nós somos descendentes, né, dos filhos de Abraão. Não é esses que são da promessa. Os que são da promessa, filhos de Abraão, Paulo está dizendo que sabem, portanto, que os que são pela fé, esses são filhos de Abraão. Esses são filhos de Abraão. Aí ele prova na Escritura. Por isso que eu falei que o raciocínio de Paulo aqui não é fácil. Prevendo que Deus, premonição, onisciência, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. Amém. 10. E os que são pelas obras da lei, estes estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que está no livro da lei para serem praticadas. Suponhamos que cuspir é uma transgressão da lei. Aí eles estão lá: somos benditos. Cuspiu, maldito. Não, perdeu. Não, mas eu só dei uma cuspida. Perdeu. Quebrou um, maldito. Então, é por eles não conseguem. Ah, mas eu cumpri 9. Não, cuspiu, maldito. É tudo. E ninguém cumpria tudo. Então a lei não adianta. Colocavam ele debaixo de maldição. Porque, nossa, não, hoje eu cumpri 10, amanhã eu cumpri 10, depois de amanhã 10, vai cuspir, perdeu. Não, mas amanhã não, cara, mas ontem você cuspiu no chão. Já era. Poxa, mas então, é a lei. Então, bota aí mesmo. Os que são pelas obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que sendo praticado. 11. O que pela lei que pela lei ninguém se justifica diante de Deus é evidente. Olha Paulo falando que nem eu. É uma obviedade absurda. É evidente. É de uma obviedade. Então, eu pensei que. Eu fico pensando se Paulo já pensava assim, começou a pensar assim, depois de crente. Porque para ele, né? Me dá uma paulada como se ele já soubesse disso a vida toda. Sobre depois de crente. Pela lei ninguém se justifica diante de Deus. É evidente. Pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Já pode seguir assim. Glória.
Porque está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo se estenda aos gentios, e para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Lembra Joel, Espírito, vossos filhos, vossas filhas, tudo debaixo dos filhos da promessa. Interessante, né? Lembrei que, por isso que a gente falou que Pedro foi na casa de Cornélio. Cornélio não tem nada a ver com couro, né? O nome é Cornélio, é o nome do cara. Pedro foi na casa de Cornélio, mas só foi porque Deus deu uma visão. Não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. Quer dizer que se Deus não mostrasse, Cornélio, o crente nunca se dependesse de Pedro, né? Então, quando Pedro vai na casa de Cornélio e prega, Pedro pensava que podia acontecer tudo, menos o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é por isso que Paulo está falando. Só chegamos a receber a promessa porque somos filhos de uma promessa. Então, por isso que Pedro, você que se vire. Você que se vire. Porque a promessa é só para os filhos de Abraão. A promessa é só para os filhos de Abraão. Você nasceu? Não, então você não. Mas quando Pedro viu o batismo com o Espírito Santo, inclusive ele regalou o olho, aí ele volta para Jerusalém. Aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus quer ter, rapaz, caiu naqueles pecadores lá, caiu naqueles bárbaros, caiu. E agora, o negaremos a salvação? Não. Então, precisou Deus mostrar para Pedro que o Evangelho também era para alcançar o gente. Amém. Então, 15. Então, ó, recebamos o Espírito prometido, porque somos filhos da promessa. 15. Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém pode invalidar, nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas em Abraão. Isso aqui é de um raciocínio que, pelo amor de Deus, olha, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência. Esse acraseado diz que no português já nem existe mais, mas ele tem um sentido. E a sua descendência. Não diz que aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só. É por isso que talvez eu fiz essa diferença de quem nasce de quem é filho pela fé. Porque, deixa eu explicar esse raciocínio de Paulo. Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento legitimamente feito, ninguém pode invalidar nem modificar. Paulo está dizendo, a lei não tem poder de invalidar a promessa de Deus a Abraão. No pensamento deles, depois de Abraão, a lei substituiu o que Deus disse a Abraão. Então eles não entendem que benditas são as famílias da terra. Antes de Moisés, sim. Depois de Moisés, não. Bendito sou eu. Sou filho de Abraão. Por isso João Batista, até dessas pedras, se Deus quiser, faz filho de Abraão. Porque eles achavam que não precisavam descer para se arrepender. Não precisavam se arrepender de nada. Somos filhos de Abraão. Mas é claro que aqui a questão de Paulo é colocar os gentios no devido lugar com os judaizantes. Então Paulo está dizendo, eles são filhos de Abraão porque a promessa veio primeiro. Mas a lei de Moisés veio depois e apagou que não. Um testamento que vem depois não invalida um testamento que veio primeiro. Então, você não entende. Vamos lá. Ora, irmão, mesmo um
testamento. Então Paulo está dizendo que a promessa feita a Abraão não é simplesmente uma promessa, é um testamento. Testamento legitimamente feito, ninguém pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência. Ou seja, todas as pessoas, eu acho que isso você já entendeu, por isso que eu estou repetindo muito. O judeu diz: essa descendência que é a gente. Aí Paulo vai explicar: não, porque, tipo assim, um exemplo, a promessa de Abraão e a sua descendência, eles pensam assim: se todas as famílias, como é que está o texto lá? Agora as promessas foram feitas a... Não, aquela que todos os povos em ti serão abençoadas todas as nações. Então, eles estão pensando o seguinte: Deus falou isso a Abraão, nós somos descendentes de Abraão, então isso se estende a nós. Então em mim serão benditas também todas as famílias, porque a promessa que veio a Abraão também chegou até mim. Paulo está dizendo: só que não, a promessa tem a ver com Abraão. Você é Abraão? Não. Você é o quê? Não, eu nasci dessa linhagem. Não, Deus não está falando de linhagem. Deus está falando que é a mesma coisa que a gente vai ver agora. Vou colocar aqui a minha observação para ver se dá uma explicação melhor. A todos que descenderem dele, e não os seus descendentes individualmente. Assim como a salvação vem de Cristo e não dos seus descendentes. Agora a comparação fica mais tranquila. Por exemplo, de Cristo vem a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Se a gente pegasse assim: bendito todos que são da tua descendência. Então a salvação veio através de Jesus e agora continua através dos seus descendentes. Não. Ou seja, também não tem descendente. Também não tem descendente carnalmente. Então, mas eu que dei essa explicação, não está ali não. Suponhamos que tivesse. Então assim, por exemplo, os irmãos de Jesus, também a salvação pode vir através dele, porque faz parte de uma descendência. Não, a salvação vem quem está ligado em Jesus. O que Paulo, é porque para eles fica fácil entender, para a gente fica um pouco mais assim. Paulo está dizendo: não é que benditos serão todos através da sua descendência, ou seja, um filho de Abraão poder falar: bendito todas as famílias da terra também através da minha vida. Não, a promessa é só estendida a Abraão, ou seja, para estar debaixo desta promessa, vocês têm que estar ligados diretamente a Abraão e não a sua descendência. Eu sei que talvez um outro explicaria de uma forma mais fácil, mas eu acho que está dando para entender. Quando a gente lê o texto de novo, aí você vai pegar o... Bendito não é os descendentes de Abraão, bendito é todo aquele que está ligado diretamente a Abraão. Então vai ficar fácil entender agora. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão, ou seja, bendito todo aquele que é pela fé que está ligado diretamente a Abraão. Asseguradas a Abraão e a sua descendência espiritual, é essa que está ligada a ele. Não diz aos descendentes. Está vendo que parece estar repetindo uma coisa? Não, é por isso, essa é a diferença que Paulo está fazendo. Não é aos seus descendentes, porque senão o filho de Abraão poderia falar: bendito as nações em mim também. Não é aos seus descendentes, é a descendência que está ligada direto a Abraão. Por isso que eu fiz uma comparação a Cristo. Não seria se existisse a salvação ligada aos descendentes de Cristo na carne, mas sim somente todo aquele que tivesse ligado diretamente a ele. Essa é a diferença de Paulo. Então ele vai concluir, como referindo-se a muito, mas como a um só, a tua descendência, que é
Cristo. Que é Cristo. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a promessa. Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Ou seja, a lei não invalidou a promessa de Abraão, porque se a herança vem pela lei, já não seria pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Está quase claro isso? Traduzido em miúdos é isso: a lei não invalidou a promessa de Deus feita a Abraão. 19. Vamos concluir o capítulo 3? Vamos concluir o capítulo 3. 19. Por que então a lei? Por que então a lei? Por que então existe a lei? Foi acrescentada para que se manifestassem os transgressores. Romanos 7,7, bem rápido. Romanos 7,7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçará. Só para isso. Então, para que existe lei? Então, se não existisse, você também não se sentiria nenhum transgressor. Não existe nada escrito para você não transgredir. Então, a lei só existe, foi acrescentada para que se manifestassem os transgressores. Então, tem gente que não é transgressor? Essa é a questão. Ninguém. Até que viesse a descendência. Não, mas é uma revelação absurda. Olha só, para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Eu não entendi nada. É por isso que, se eu não explicar, lendo, mas eu estou explicando. Não, é porque isso aqui está uma revelação extraordinária. Paulo está dizendo que Cristo e a igreja, o Evangelho, é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. O difícil é fazer a pessoa chegar no raciocínio que você chegou. Olha só. Por isso que eu falei, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Houve uma promessa feita a Abraão. Só que eles pensavam que essa promessa já acontecia através dele. Paulo está dizendo que esta promessa feita a Abraão só se cumpriu. É como se Jesus leu o texto hoje, se cumpriu essa palavra, é que se cumpriu ali. Quantos anos depois? Agora você não. Ele acabou de falar que de Moisés a Abraão se passou 430 anos. Então, 430 anos até Moisés, a gente pega o povo que ficou no Egito mais uns 400 anos, 450 anos, 800, eu arredondo para 1000, né? Entre Davi e Jesus tem mais 1000, 2000, entre o Pentecoste e Jesus 33. Irmãos, Paulo está dizendo, 1000, 2000, Paulo está dizendo
que a promessa feita a Abraão, que eles já achavam que se cumpriu há muito tempo, se cumpriu 2000 e poucos anos depois. Para vocês, nossa, agora que você falou, que legal. Mas imagine quem viveu nisso, cara. Entendeu? Eles estão dizendo, cadê a pedra para atacar na cabeça desse cara? É por isso que Paulo escrevia, o velho dele escrevia, se falasse o nome. Então, olha só. Benditos serão os filhos de Abraão. Eles estão achando que é eles, que a terra está sendo bendita neles. Não, essa descendência das estrelas do céu, essa estrela é eu e você, pelo amor de Deus. Irmão, sério, pois é, descobri isso hoje, né? Você acha que quem lê a Bíblia sabe de tudo? Não, Deus revela coisas maravilhosas. Quando eu estava lendo, você falou, a gente lê 50 vezes e passa batido. Paulo está dizendo, que esta promessa, agora vamos ler devagar. Porque então, a lei sai para quê? Só para manifestar os transgressores, até que viesse a descendência. A lei só serviu para nos conduzir a Cristo. Então, olha só, a lei nos serviu só para nos conduzir a Cristo. Então, para que se manifestasse os transgressores, até que viesse a descendência. Então, olha, Moisés, Cristo, a descendência que Paulo está dizendo, que vem de Abraão, aconteceu depois. Ou seja, essas estrelas do céu, essa multidão de gente, é o que a igreja ia se tornar com a pregação do Evangelho. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. A lei só serviu para manifestar os transgressores, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. E aí Paulo fala, esses gentios que vocês estão chegando para o campo, eles é que são os filhos de Abraão, os caras da promessa. Então Paulo está dizendo, a lei, a promessa, a descendência, as estrelas no céu, é vocês, é agora. Amém. Então eu fico imaginando também que teve judeu ali, eu não estou entendendo nada. Esse cara está falando, esse cara está viajando, não é possível que ele está falando isso do gentil. Ele está falando do gentil. Até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Por isso que eu coloquei, Paulo está dizendo que Cristo, a igreja, o Evangelho é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Tu não vai achar isso no Google, tu não vai achar isso em lugar nenhum. Agora vamos aqui ver a aula. Descendência que foram feita a promessa. Até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ou seja, os judeus acreditam que a lei foi entregue a Moisés no Monte Sinai por anjos. Quando entrega a lei para os anjos, e os judeus não acreditam que a lei de Deus é só os 10 mandamentos, eles acreditam que todos os preceitos foram dados a Moisés, ditados no ouvido, né? Então a lei foi entregue por anjos a Moisés. Moisés se tornou o mediador da lei. Porque se alguém tinha alguma dúvida, eu não ia atrás dele, a lei disse aqui, mas agora eu fiquei na dúvida. Mediador. Só que como morreu Moisés, toda a autoridade judaica, ou juiz, ou seja, profeta, ou rei, quem for, se continuasse sendo o mediador da lei, que no caso seria o escriba, né? O escriba, ele sempre mediava as questões da lei. Então, por isso é que a gente vai entender agora aqui, isso. Promulgada por anjos. Deixa eu ver se eu coloquei uma observação aqui. As tradições judaicas mencionavam a presença de anjos no Sinai quando foi dada a lei a Moisés. O mediador é Moisés. Promulgada por anjos, pela mão de um mediador, ou seja, foi entregue à mão de um mediador, Moisés. Olha, não existe mediador
quando se trata de um só. Ou seja, a lei teve anjo, teve mediador. A promessa a Abraão, não, só Deus. Um só. Não existe outro mediador. Tanto que o mediador entre Deus e os homens é o próprio Deus. O mediador entre Deus e os homens, Jesus é Deus. Daí, ó, não é fácil, irmão. Não é fácil. Olha só, promulgada por anjo, tem Moisés, dada ao mediador Moisés. Ora, não existe mediador quando se trata de um só. E Deus é um só. Da promessa. Então a lei, dá para terminar aí. Então a lei, pode falar mais 10 minutinhos para terminar? Então a lei é contra as promessas de modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, não está assim, eu só queria. Eu vou, se tiver alguma coisa diferente, você fala, ó, de modo algum, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria pela lei. Então, seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgar uma lei que pudesse dar a vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Eu estou vendo você com um olhar assim, eu repito 10 vezes e eu não entendo. Paulo está dizendo que o único jeito da gente não ser justificado em Cristo Jesus é se existisse uma lei perfeita, que a gente cumprisse de forma perfeita. Jesus não precisava. É por isso que ele está dizendo: a lei é contrária à promessa? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz, sim, capaz de comunicar a vida, então sim, a justiça viria pela lei. Observação: não existe atos de justiça divina perfeita na terra. Vou explicar porque eu coloquei divina perfeita. Pelo mesmo motivo que não somos oniscientes e nem deuses, não temos como saber os motivos reais de um crime. Um exemplo: eu sei que a gente já estourou. Eu sei que também tem que explicar, senão é só metade da explicação agora e metade depois. Paulo está dizendo o seguinte. Deixa eu ver o negócio que eu pensei lá em casa assim. O marido da vizinha pegou a vizinha. E a mulher descobriu, ele chegou em casa, a Rochelle, com a faca na mão. O Júlio ficou louco, desesperado. Rochelle deu uma facada em Júlio. Justiça seja feita. Aí Deus abre o leque da onisciência, pega a Rochelle e diz: apareceu uma pessoa, levou o teu marido até a casa da vizinha, o sequestrou. Parece absurdo, né? O sequestrou. Chegou lá, apontou uma arma para a cabeça do seu marido e disse: ou você pega a vizinha ou eu mato seus filhos. Júlio, amante da família, fez o que o sequestrador pediu. Rochelle, ao saber, o Júlio chega em casa e ela mata o Júlio, sendo que o Júlio estava certo. Se Rochelle soubesse do sequestrador e da ameaça contra os seus filhos, ela estaria abraçando Júlio, dizendo: muito obrigado por ter se sacrificado para não matar os nossos filhos. Rapaz. Também me vi. Não, mas vocês entenderam por que Paulo, se tivesse uma lei que comunicasse a vida, Jesus não precisaria vir. Mas para isso nós tínhamos que ser oniscientes e deuses. Porque às vezes a justiça condena alguém porque não é onisciente o suficiente para saber os detalhes do crime. E nem toda investigação é perfeita. Uns são condenados por um motivo tal, outro por um motivo religioso, outro por um motivo tal.
Nossa! Que é isso que Paulo está dizendo. Que maravilha! Se houvesse uma lei que pudesse comunicar a verdade, a vida de forma perfeita, que ninguém ficasse injustiçado, então não haveria problema. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Cristo fosse concedida aos que creem. A irmã já olhou no relógio, já pegou o capacete. Ou a gente então para aqui porque tem uns 5 versículos. Para ou não para? Você tem 10 minutos ainda. Tem? Ah, tá, porque está 9:05. Então vamos lá. Aí é para a pastora Cláudia. Vamos lá. Antes, porque o bonito aqui para a gente encerrar aqui, antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé, que haveria de se revelar. Assim a lei se tornou o nosso pedagogo, até quem fez o curso sabe, pedagogo, né? O escravo que conduz a criança até pedagogo. Vou até ler aqui, A partir do momento que o pedagogo conduz os filhos até o mestre, seu papel chegou ao fim. Tal era o papel preparatório, essencial, temporário da lei, que agora já chegou à sua complementação pela fé em Cristo, pela graça. Então a lei nos serviu de aio, condutora até Cristo. Agora Paulo diz que a lei serviu de pedagogo, que pedagogo naquela época era o escravo que conduzia a criança do seu dono ao mestre. Chegava lá, está entregue, belezinha, fiz minha parte, fui embora. Paulo está dizendo, a lei é o pedagogo. Cadê o pedagogo? Que a lei do nosso Vai guardião. aqui, ó. Pedagogo. Paulo está dizendo, a lei só serviu para nos entregar todo arrebentado até Cristo e disse, tchau, agora é com você. Para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, já não estamos mais sob o pedagogo ou o guardião. Vós todos, amém? Sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, judeus, gentios, fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Quem tem a Bíblia, um pedaço de folha que tem algo na sua mão, pode ser o celular, né? Põe na tua frente. Isso. Não, a Bíblia. Pega a Bíblia, quem tem Bíblia pega a Bíblia. Quem tem um pedaço de folha, pega um pedaço de folha. Quem não tem nada, fica o celular. Qual era a questão? Já encerramos. Essa é a conclusão final. Qual é a questão? Eu sou judeu, eu sou prosélito, sou meio judeu. Timóteo, a mãe, tio, o pai não é. Esse aqui é todo sem ser judeu. Esse aqui, Deus foi pegando no meio do caminho. Paulo juntou tudo. Paulo está dizendo, vocês estão achando que foi no outro evangelho de segundo plano, salvação de primeira classe. O avião primeira classe econômica. Pedro estava achando, não, os judeus vai de primeira classe, o gentil até que vai, mas vai na classe econômica. O avião de primeira classe, Paulo está dizendo, não tem salvação de segunda classe. Paulo está dizendo, não tem salvação de segunda classe. Fica com o negócio aí. Aí Paulo está dizendo, pois todos fostes batizados em Cristo e vos vestistes de Cristo. Agora põe na frente do seu rosto. Isso que você está na mão é Cristo agora. Valorize, é Cristo agora.
É isso que você está na mão. Aí Paulo está dizendo que quando Deus olha, ele vê Cristo, 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 Cristo. Todos vós revestiste, vocês se vestiram de Cristo, né? Vamos para até a criança entender. Você pegou uma roupa que é Jesus e entrou nela, né? Você vestiu de Cristo. E agora quando Deus vai olhar, Paulo fala: não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, porque eu só vejo Cristo. Nossa. Podemos ficar de pé agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Nem Paulo te explicaria melhor. Nós nos vestimos de Cristo. Não há grego, não há gentil, não há Pedrão, não há Tiago, não há escravo, não há livre, não há homem nem mulher. Porque quando Deus nos vê, avião de primeira classe, todos vós sois em Cristo, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Próxima quarta-feira, querendo Deus. Próxima quarta-feira, querendo Deus. Está falando que as pessoas estão me procurando para saber onde é que está esse estudo, né? Falando sempre no site da igreja, para poder compartilhar o site da igreja, para as pessoas estarem acompanhando. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Até quarta, se Deus quiser.